Quanto ganha um médico? Eu fiz um vídeo sobre isso no ano passado e começaram várias polêmicas aqui no YouTube e em outras redes sociais. Qualquer médico ganha acima de 30 mil fácil, a galera comentou. Na minha cidade, clínico geral plantonista ganha quase 50 mil. E muitas pessoas comentaram que os valores estavam errados, que os médicos ganhavam muito mais do que isso e não compartilhavam seus verdadeiros ganhos. Gente, esses salários o clínico geral tira em plantões consecutivos de recém-formado. Os especialistas ganham bem mais do que isso, porém nunca falam. Verdade, minha esposa tira o dobro desses valores aí fazendo plantão. Vamos falar sobre isso hoje, hein? Eu tô mentindo pra todo mundo aí realmente os valores que a galera ganha. Eu fico me perguntando quem são essas pessoas que falam isso com tanta propriedade, mas mesmo depois de ter sido julgado pelo tribunal da internet, o meu veredito: Fake Nutty! Eu decidi trazer um novo vídeo atualizando a nossa pesquisa e falando ainda mais sobre esses salários e remunerações do pessoal da medicina. Pois é, vão ter que me aguentar aqui. Graças a alguns de vocês, eu precisei ser deselegante e conversar com alguns amigos meus médicos e perguntar sobre valores. Uma coisa que nem todo mundo gosta de sair falando ou compartilhando com os outros. E nesse vídeo eu vou trazer a verdade. Afinal, quanto é o salário de um médico? Fica até o final do vídeo porque você vai ver isso tudo. Primeiro vamos começar com a versão atualizada daquela pesquisa anterior, o Panorama Financeiro do Médico 2023. O link vai ficar na descrição do vídeo e vocês podem acessar e ler a mesma coisa que eu estou mostrando aqui no vídeo. Então eu não estou tirando essas informações do além. E depois de mostrar a pesquisa, eu vou falar sobre os valores que eu descobri conversando com colegas e amigos médicos. Mas bora aqui ver a pesquisa. É o relatório do Panorama Financeiro do Médico em 2022, mas que foi feito em 2023, falando sobre os seus ganhos do ano anterior. Aqui é só a pesquisa falando sobre o centro de pesquisas aí que fez esse estudo. Então, a pesquisa, perfil do médico, rendimentos, procedimentos, plantões, tudo que a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente. Primeiro que essa pesquisa ela começou a ser feita no ano anterior, então aquela que eu mostrei para vocês no vídeo passado foi a primeira. E o objetivo é avaliar a situação financeira do médico brasileiro ao longo de 2022, entender a situação em relação ao seu trabalho e ver a evolução salarial. Então, como que eles fizeram essa pesquisa? Foi um estudo transversal, utilizando um questionário online. Então, eles perguntaram para a galera, através de um questionário, quanto que eles ganhavam e várias perguntas bem específicas que vocês vão dar uma olhada. E foi conduzida de janeiro a março com 3.184 respostas e um bom índice de confiança. Vale ressaltar aqui para vocês que essa pesquisa foi feita na internet, usando o Whitebook, iClinic, PebMed, CardioPapers, que são ferramentas que geralmente os médicos que utilizam isso são médicos mais jovens. Você não vai ver um médico de 20, 30 anos utilizando aí o Whitebook. Você pode até ver, mas não é o perfil comum. Geralmente são médicos mais jovens, que têm muitas medicações para prescrever, ainda não memorizaram as doses daquelas prescrições ou precisam consultar alguma coisa com frequência. Os médicos mais velhos e, consequentemente, que têm mais ganhos, provavelmente não são os que mais apareceram nessa pesquisa, mas tem sim uma faixa etária mais velha. Então, quem respondeu, né, 57,4% tinha uma especialidade, 27,7% era generalista, 10% residente, 6% fazendo pós-graduação. As especialidades com mais popularidade é pediatria, clínica médica, ginecologia, psiquiatria, endocrinologia e dermatologia. Lembrando que nem todas as especialidades têm uma representatividade significativa aqui na pesquisa. E cardiologia é uma especialidade que tem muita gente que participou da pesquisa, talvez por causa do CardioPapers também, agora que eu me toquei disso, e tem uma representatividade maior na pesquisa, pediatria, clínica médica. Então, se você me perguntar, neurocirurgia, cirurgia plástica, como teve muitos comentários nesse sentido, não tinha muitos cirurgiões plásticos, não tinham muitas pessoas dessas áreas para responder, por isso que eles uniram a maioria das partes de cirurgia em uma única aba chamada cirurgia, lá na parte de comparar os ganhos, né? Então, a cirurgia cardíaca era 0,5%, cirurgia geral 2,2%, não tem aqui urologia, por exemplo, que é uma especialidade que tem muito ganho financeiro. Cirurgia vascular também, ó, tá aqui 1,2%, especialidade que tem muito ganho financeiro também. Ó, cirurgia plástica 0,5%, neurocirurgia, que muita gente comentou no vídeo anterior, pouquíssima representatividade na pesquisa e 0% em algumas áreas, ó. Essa parte aqui eu vou saltar, mas basicamente falando que a maioria pretende fazer uma especialidade. E interessante falar das pessoas que participaram do estudo, o tempo de formação em medicina, então qual o ano da sua graduação? A maioria tinham 3 anos de formado, então é um pessoal que acabou de terminar o curso. A grande maioria que participou dessa pesquisa é um pessoal que acabou de entrar no mercado
mercado de trabalho. Então não tem como você comparar, por exemplo, o ganho dessa pessoa com um cirurgião plástico com 15, 20 anos de experiência, com consultório, clínica, hospital e tudo mais. Uma outra coisa que as pessoas comentaram no vídeo anterior: o médico residente ele não consegue ganhar dinheiro por fora. Cara, isso é uma mentira. Realmente existem algumas especialidades, como cirurgia geral, que no R1, no R2, o cara tem um volume de cirurgia do programa de residência médica muito elevado e não consegue trabalhar como médico em outros locais, só na residência. Então ele recebe apenas o valor da bolsa residência, que é em torno de R$4.000. Vou colocar aqui na tela o valor atualizado, mas ele consegue receber só aqueles R$4.000. E às vezes as pessoas trabalham por fora dando plantão, como clínico geral, plantão de cirurgia, para poder complementar a sua renda. Então é isso que acontece. Por isso que tem residente que ganha mais e menos, dependendo de qual residência faz também. Outro ponto importante é que 65% recebe particular e por convênio, e só 33% somente particular, que geralmente são os médicos que ganham mais dinheiro. Quanto que o médico ganhou no Brasil em 2022, segundo essa pesquisa, que tem um intervalo de confiança bem importante: R$19.340,45 de renda média líquida por mês. Guilherme, mas é pouco dinheiro. Cara, não é pouco dinheiro. Isso aqui é uma renda média. A gente tá falando de média, cara. A gente não tá falando de máximo, a gente tá falando de renda média. Então tem gente que trabalha 20 horas por semana, a gente trabalha 80. Gente que é cirurgião plástico, gente que é recém-formado e que tá pegando plantão na porta de pronto-socorro. Então tem muitas variações, muitas variáveis. E a renda média é R$19.340,45 líquido. Com certeza a maior renda média líquida de profissão do Brasil. Uma renda um pouco superior à registrada no ano anterior, que era em torno de R$18.000, e ainda assim um aumento abaixo da inflação do período. No entanto, varia muito, foi o que eu falei para vocês. Tem muitos médicos que ganham R$5.000 porque estão na residência, não conseguem pegar plantões por fora, e médicos que ganham mais de R$40.000 por mês. E tem sim médico que ganha 100, 200, 300, tem gente que perguntou nos comentários, 500, R$1 milhão por mês. Existem sim esses médicos. Só que a maior prevalência, a grande maioria, está entre os 10 e os R$20 mil por mês. Isso é um fato. Por faixa de renda, aí a gente consegue visualizar que 20,1% de 10 a 15 e 20,4% de 15 a 20, 15% de 20 a 25, 10% 25 a 30 e tem uma galera aí, 6,4% que ganha mais de R$40 mil por mês. Nesse gráfico fica bem claro pra gente que os médicos especialistas estão numa faixa de ganho muito mais elevada. Generalista aqui, 2% ganhando acima de R$40 mil por mês e, cara, é possível. Não tô dizendo que é impossível, é só você fazer as contas. Pegando que no Brasil, um plantão médio nas capitais, por exemplo, é na faixa de R$1.000, R$1.200. Se você tirar 25 plantões no mês, 30 plantões no mês, que é um pouco complicado, você consegue ganhar esses valores de 30, 35, R$40 mil por mês. Mas vai trabalhar muito. Provavelmente esses 2% aqui que ganham mais de R$40 mil sendo generalista é fazendo esse tipo de coisa. Eu conheço pessoas que já conseguiram ganhar muito dinheiro, principalmente na época da pandemia, dando plantão de UTI, plantão na época que os médicos estavam sendo muito necessários, e dá sim para ganhar muito dinheiro como generalista. Agora, não tem como você comparar, por exemplo, com o ganho de um especialista e outra coisa. É muito diferente você trabalhar como generalista, como especialista no interior contra a capital. Inclusive, num bate-papo que eu conversei com o Dr. Tiago, ele, assim que terminou a residência no Albert Einstein como anestesiologista, ganhava R$1.400 pelo plantão de 12 horas. Então ele ganhava R$1.400, chegava no hospital às 7 da manhã e ia embora às 7 da noite. E ele me falou esses valores líquidos e trabalhava de segunda a sábado. Então, todos os dias, de segunda a sábado, ele trabalhava durante 12 horas para ganhar, ao final do mês, em torno de R$35 mil assim que ele tinha saído da residência. Isso a gente está falando da realidade de São Paulo, que tem muito médico, muita demanda, mas também em um dos maiores hospitais do Brasil, no Hospital Albert Einstein. Esses valores, por exemplo, se você for anestesista no interior, você vai ganhar muito mais do que no Albert Einstein. Não é porque você está no hospital de ponta que você vai ganhar mais. É questão também de estar numa cidade que não tem tanto médico. E isso vai aumentar a tua renda exponencialmente. Né? Tá num lugar que tem carência da população. Então não tem como você comparar, como várias pessoas colocaram nos comentários, o médico do interior com o médico da capital, ainda mais se esse médico for especialista e tiver somente atendimentos particulares. Pois bem, os especialistas têm uma renda maior na faixa de R$22 mil e se comparado com os generalistas, eles ganham uma média de R$6 mil por mês só no fato de ter ou não especialidade. Cara, é uma grana muito alta. A média de especialistas de R$22 mil. Então o cara fez GO, fez anestésio, fez qualquer especialidade, a renda média dessa galera é na faixa de 22, 23, é claro que dá pra ganhar muito mais do que isso. E olha, durante o período de especialização da residência, a faixa dos R$10 mil e trabalha 67,8 horas por mês. Pra quem não sabe, eu tô no 6º ano da faculdade de medicina e eu tenho contato com muitos residentes. Inclusive, eles me contam como que funciona essa rotina, como que eles trabalham por fora.
E tem alguns residentes que têm atividades da residência de manhã e de tarde, e à noite eles tiram plantões para se sustentar na cidade. Eles passam a manhã, por exemplo, sei lá, de 8 às 12 ou de 7 às 12, fazendo os atendimentos da manhã, almoçam alguma coisa, vão para as atividades da residência da tarde, de 2 às 6, e 7 da noite eles entram no plantão noturno. Então eles vão pro plantão noturno em algum hospital, ficam até o outro dia às 7 da manhã para ganhar os R$1.000, R$800, R$1.200, isso varia muito de lugar para lugar, de capital para capital, o quanto que você vai ganhar. E aí no outro dia, às 7 da manhã, eles vão virado para a residência, né? Claro que no plantão às vezes dá para cochilar um pouquinho, mas nem sempre. E aí eles vão no outro dia para a residência. Então é por isso que eles ganham menos, porque eles não conseguem fazer isso todos os dias. E tem 67,8 horas trabalhadas no mês, porque eles ganham só a bolsa residência de R$4.000 e costumam complementar pegando 1 ou 2 plantões por semana, que é o que eles conseguem fazer. Eu sei de vários médicos na residência que ganham 10, 15 mil reais. Essa é a faixa média de um residente. E à medida que ele vai progredindo na residência, então que ele vira R2, ou que ele vira R3, ou R4, R5, depende de qual residência você está fazendo, número de anos, você consegue trabalhar mais por fora, porque você vai tendo mais tempo livre e menos atividades braçais lá dentro do hospital. Porque o R1 e R2 geralmente são os que mais trabalham nas atividades do dia a dia, né? Então, à medida que o tempo vai passando, que você vai virando mais experiente, você vai conseguindo trabalhar menos e ganhar mais. Portanto, aqui olhando a média salarial por mês, por nível de formação, residente 9.700, generalista 18.000 ou 16.171, pós-graduando 18.169 e especialista 22.588,85 centavos. De média é muito alto, cara. E a média de salário líquido mensal de acordo com a sua formação. Então, especialista que trabalha com consultório particular na faixa dos R$24.000 líquido de ganhos mensais. E uma coisa interessante é que 72,4% não acreditam ter uma remuneração justa. Realmente o médico trabalha muito, tem uma carga muito grande. E eu acho que isso acontece muito por causa da comparação hoje em dia. Então as pessoas vêm falando na internet que ganhar dinheiro é fácil, muita gente ganhando dinheiro com outras coisas. E o médico acaba se frustrando porque acha que porque estudou o suficiente, porque estudou muito e realmente estuda muito, ele precisa ganhar mais. E cara, isso é verdade só até certo ponto. É uma questão de mercado. A gente tem que enxergar isso como um mercado também para poder não se frustrar. A gente precisa saber agregar o nosso valor, saber empreender na medicina, fazer alguma coisa de diferente, ter uma espécie de abordagem com o paciente, agregar mais valor na consulta e só assim vai conseguir ganhar mais dinheiro por hora trabalhada. Eu vejo muitos médicos frustrados dizendo que a medicina já foi boa, que deu para ganhar mais antigamente. A realidade é que, cara, ganhar dinheiro com medicina antes era muito fácil, muito fácil, mais fácil do que hoje. E agora você precisa ser bom, você precisa fazer alguma coisa diferente para poder ganhar mais do que essa média aqui que a gente tá falando, ganhar ganhos na faixa dos 100, 200, 300, 500 mil reais por mês, que existem sim pessoas que ganham isso como médicos. E a maioria das pessoas achava que era justo ter um aumento aí de 41,32% do salário. Todo mundo quer isso, né? Eu também queria. Mas interessante ver que a galera acha que não ganha o suficiente. Remuneração por procedimentos. Cara, essa é uma das áreas da medicina que mais dá pra ganhar dinheiro e 75% das pessoas da pesquisa não fazem procedimentos. Engraçado que a maioria que fazem procedimentos só recebem o pagamento via dinheiro físico ou Pix. Por quê? Porque na medicina, às vezes o médico ele não quer declarar aquele valor, ele não quer ter que pagar imposto em cima. Então, também é uma coisa que dificulta um pouco a gente saber o valor exato que esses médicos ganham, porque eles têm receio da Receita Federal acabar indo atrás daqueles ganhos dele e isso prejudica um pouco a nossa análise e as métricas que a gente tem em salário médio do Brasil, porque tem muito médico que recebe em dinheiro e a gente não tem acesso a essas informações. É uma forma deles acabarem não pagando imposto. Isso acontece com muita frequência e é uma coisa que eu tô ciente que isso acontece, o pessoal colocou nos comentários também. Quase 70% dos médicos da pesquisa também pegavam plantões fixos. Geralmente são os médicos mais novos e que não ganham tanto dinheiro ainda no particular. E o valor médio de 12 horas de plantão, R$ 1.229,14. Então, de todas as pessoas que responderam a essa pesquisa, a grande maioria ganhou nessa faixa por plantão. Claro que às vezes você tem plantão de especialista, plantão de cirurgião, plantão de anestesista, e você consegue chegar nesses outros ganhos aqui de 2 a 2.500, 2.500 a 3.000 por plantão. Por fim, na nossa análise aqui da pesquisa, vamos ver as especialidades que mais ganharam dinheiro. E também isso tem a ver com as que mais apareceram. Então, cardiologia, por causa do Cardio Papers, medicina da família, pediatria, clínica médica, GO, psiquiatria e cirurgião. Então, ele explica aqui, para quem não entendeu da pesquisa anterior, os cirurgiões estão representados em uma categoria única. Então, não tinham muitos cirurgiões nessa pesquisa. E eles só representam 5%, esse tanto de especialidades só representa 5% dos especialistas. E por isso que a gente não consegue saber exatamente, por exemplo, quanto ganha um cirurgião
plástico. Não tem como falar um valor exato. Tem cirurgião que eu sei que ganha coisa de 500 mil reais por mês com cirurgia plástica. Mas, olhando aqui por média, cardiologia, R$ 24.263, cirurgião, R$ 22.151, GO, R$ 20.933, endócrino, R$ 20.188 e psiquiatria, R$ 19.623. Então, as 5 especialidades que mais ganharam dinheiro em 2022 foram essas 5 aqui, segundo a pesquisa. E quem mais gostaria de ganhar dinheiro aqui seria o dermatologista e o cirurgião e o residente. O residente ele precisa de mais dinheiro mesmo, porque o cara trabalha feito um condenado. E endócrino e cardio também tem muitos atendimentos por semana no consultório, né? Que representa também os maiores ganhos financeiros. Então, em relação à pesquisa, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. E eu acabei perguntando para alguns colegas e amigos quanto que eles faziam com a medicina, vocês me fizeram fazer isso. E vou dar uma olhada aqui nas respostas que eu obtive. Eu tenho amigos que dão plantão no Maranhão, plantão em torno de 24 horas, que é um dos lugares que mais pagam, porque tem uma necessidade grande de médico. Eles ficam lá durante 24 horas na cidade para poder dar esse plantão, né, de dia e à noite. E você fica no repouso atendendo os pacientes que vêm no pronto atendimento. Então eu tenho colegas que ganham na faixa de R$ 2.400, R$ 2.500 reais por essas 24 horas de plantão lá no interior. Então eles dão às vezes 3 plantões por semana, R$ 7.500 reais por semana. Você consegue fazer na faixa dos R$ 30 mil reais por mês, dando 3 plantões de 24 horas. Então aí vocês conseguem ter uma ideia. Falei aqui também com outro colega, então ele trabalha em estratégia de saúde da família, né, nas UBSs, trabalha 3 turnos, segunda, manhã e tarde e terça pela manhã. São 3 turnos só e ganha 5 mil reais bruto. Então ele trabalha um dia e meio e consegue ganhar 5 mil reais. Então o médico que trabalha na UBS de segunda a sexta, depende do nível que ele tá, né, mas ele consegue ganhar na faixa dos 20, 22 mil reais, mesmo sendo recém-formado. Sim, eu tenho certeza disso. Dá pra ganhar na faixa e às vezes complementando com um plantão ou outro, né, dá pra ganhar esses valores com a medicina sim. O que a gente consegue visualizar a partir dessa pesquisa é que ela não é perfeita, ela não engloba algumas especialidades como urologia, que eu sei de urologistas que ganham na faixa de 50, 60, 80 mil reais por mês, especialidade que tem muito atendimento particular, faz cirurgia, faz exames. Conheço também radiologistas que fazem a parte de intervenção, de biópsia, partes que nem todos os radiologistas acabam fazendo. Você consegue, com pouco tempo de formado, também ganhar uns 40, 50 mil reais por mês. Se tem também cirurgiões plásticos que ganham infinito, né, cara? Cirurgia plástica, dermatologia, essas especialidades da estética, você consegue cobrar o quanto você quiser pelo seu procedimento, porque praticamente só se faz via particular e se você tem um nome, se você traz valor para os seus pacientes, as pessoas pagam e pagam mais às vezes do que para tratar um infarto, do que para tratar uma doença. Isso é uma coisa muito visível que você consegue enxergar na medicina, até porque a medicina é muito pública, essas outras partes aí de medicina curativa, ela é muito pública, mas tem também o setor de saúde suplementar, né, o setor dos planos de saúde e o setor do particular. O que fica de lição com essa pesquisa? Se você quer ganhar mais, você precisa agregar mais e não pensar só na sua especialidade, mas também no seu posicionamento de mercado, como que você vai fazer aquilo tudo. E não existe uma especialidade que vai te dar mais dinheiro, não é a cardiologia que vai te dar mais dinheiro, não é se você ser cirurgião que vai te dar mais dinheiro, e sim ter um posicionamento, ter um formato que você agregue mais valor. E cara, nem sempre só o dinheiro é tudo na medicina, né? Você precisa também ponderar o tipo de vida que você quer ter, os seus pacientes, se eles vão sair de lá felizes, se você gosta de fazer um procedimento, seu paciente sair bem, ou se você consegue se dar bem com pacientes que são crônicos e que precisam ficar voltando, os mais idosos, geriatria. Enfim, tem muita oportunidade. Ao longo do curso a gente tem contato com várias áreas e não existe uma única especialidade que vai te permitir empreender. O que eu vejo é que quem faz a parte de cirurgia tem um pouco mais de dificuldade, porque passa muito tempo dentro do centro cirúrgico. Inclusive tem muitos, por exemplo, que fazem cirurgia geral, desistem da cirurgia para fazer anestésio, que é um médico que tem mais tempo livre e que ganha um bom dinheiro, né? A gente até brinca que o anestésio ele sabe mais de bolsa de valores do que todos os outros médicos. Enfim, a gente conversou muita coisa. Esses são um pouco dos ganhos financeiros do médico no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você quer fazer medicina, se você acha isso legal, se você acha interessante, cara, medicina pode te dar um excelente ganho financeiro. É uma especialidade, é uma profissão que você termina o curso e já tem um bom ganho, que pouquíssimas outras profissões te dão essa possibilidade. Agora, se você quiser ficar rico, você tem que empreender e criar algumas coisas diferentes aí na parte da medicina também. Tem que fazer alguma coisa diferente, assim como em qualquer outra profissão. Você tem que virar empresário. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal para ver mais vídeos nesse sentido. E se quiser ver um outro vídeo onde eu falo como que eu ganho dinheiro e ganhei dinheiro ao longo de toda a faculdade de medicina, é só clicar aqui ao lado. Te vejo lá.